Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 35. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Emmanuel, através da produção mediúnica de Chico Xavier, no livro Caminho, Verdade e Vida. O homem, quase sempre, tem a mente absorvida na contemplação das nuvens que lhe surgem no horizonte. São nuvens de contrariedades, de projetos frustrados, de esperanças desfeitas. Por vezes, desespera-se, envenenando as fontes da própria vida. Desejaria, invariavelmente, um céu azul à distância, um sol brilhante no dia e luminosas estrelas que lhe embelezassem a noite. Emmanuel inicia a sua reflexão comparando uma circunstância que todos nós queremos, mais particularmente aqui no Guarujá, nas praias. Quem não quer aquele dia de céu azul, sol brilhante, para desfrutar o mar? Mas na nossa vida espiritual, todos nós buscamos viver sem problemas, com as nossas aspirações perfeitamente atendidas, um céu azul sem nuvens. No entanto, aparece a nuvem e a perplexidade o toma de súbito. Conta-nos o Evangelho a formosa história de uma nuvem. Encontravam-se os discípulos deslumbrados com a visão de Jesus transfigurado, tendo junto de si Moisés e Elias, aureolados de intensa luz. Eis, porém, que uma grande sombra comparece. Não mais distinguem o maravilhoso quadro. Todavia, no manto da névoa espessa, clama a voz poderosa da revelação divina: Este é meu amado filho, a ele ouvi. Manifestava-se a palavra do céu na sombra temporária. A existência terrestre, efetivamente, impõe angústias inquietantes e aflições amargas. É conveniente, contudo, que as criaturas guardem serenidade e confiança nos momentos difíceis. As penas e os dissabores da luta planetária contêm esclarecimentos profundos, lições ocultas, apelos grandiosos. A voz sábia e amorosa de Deus fala sempre através dele. Vamos estudar esta lição direto no Evangelho, de acordo com as anotações de Mateus, Marcos e Lucas. Item por item, comparando os evangelistas e o sentido espiritual os comentários que Emmanuel realiza. Estaremos penetrando por vários símbolos. A circunstância do Monte Alto, onde ocorre essa transfiguração, a questão das nuvens e outros. Mas temos que usar divisão espiritual, porque através das comparações materiais que estão presentes nesta passagem de Jesus e nos comentários de Emmanuel, vamos retirar valiosos ensinamentos da nossa vida espiritual. Visão espiritual para entender o texto. Eu vou ler. Você já deve estar cansado de leitura. Já leu a página de Emmanuel inteira. Agora vai ler de novo. O Chico Xavier levou 2 horas para psicografar. Agora o pessoal ainda fica mais assustado. Como?
O Chico Xavier levou 2 horas para psicografar, e você disse que vai ler para falar de visão espiritual? Sim. Mas para ler não vai levar 1 minuto. Vocês vão ver que eu vou ler aqui, vai poder cronometrar. O Chico Xavier leva 2 horas para fazer a psicografia, e a leitura de tudo que ele psicografou não vai levar 1 minuto. Por quê? Porque ele psicografou em braille. Braille, a letrinha do céu. Evidentemente, ele fazia o desenho com o lápis na folha, de pontinho por pontinho, não ficava em alto relevo. Ele fazia o desenho do ponto na folha, letra por letra, formando palavra por palavra, formou um texto. Uma vez que o texto estava concluído, o Espírito encerrou o texto, o Chico Xavier não conhecia, não sabia o que está escrito nessa mensagem. E ninguém dos presentes sabia. Então pediram para o Espírito, que fez essa psicografia, que fez essa escrita, para passar de uma maneira fluente que nós pudéssemos entender. E o Espírito disse: não, eu vou passar o alfabeto braille. Aí fez A, e fez a letra A, B, a letra B, C, a letra C. Agora vocês comparem os desenhos e verifiquem o texto. Olha como é que é em braille. Deu só esse espaço aqui para essa frase. Isso foi publicado no Anuário Espírita, em 1979, na página 200, e no Reformador, em junho de 1938. Com testemunhas, jornais da época. O espírito que assina a mensagem é a dona Engrácia Ferreira. E ela dedica a mensagem para a sua sobrinha, dona Júlia de Amorim, a Julinha. O Chico Xavier estava com 27 anos. 1937, ele estava com 27 anos. O texto: minha boa Julinha, a paz de Deus, nosso Pai, seja em teu generoso coração, sempre tão cheio de fé. Trabalhemos pelos cegos, minha filha, pensando que a cegueira do espírito é bem mais triste que a dos olhos. Hei de te ajudar-te em favor de Deus, aqui em Grácia. Visão espiritual. A cegueira do espírito é bem mais triste que a dos olhos. E Julinha, tendo recebido essa mensagem, ela transcreveu para o alfabeto braille inúmeras obras espíritas e outras, inclusive o Dicionário da Língua Portuguesa, de Hildebrando Lima e Gustavo Barroso. A tradução do dicionário geraram 64 volumes, porque no braille ocupa muito espaço. Ela ficou tão impressionada, teve um sentimento tão forte de ver essa produção mediúnica em braille, que se dedicou a traduzir obras para que os cegos tivessem acesso ao mundo das informações, da cultura, do lazer. Então é essa visão espiritual que nós vamos ter que entender nessas circunstâncias que vamos estudar com a transfiguração de Jesus, com a voz que sai da nuvem, no Monte Tabor. E aconteceu que cerca de 8 dias, precisamente, 6 dias depois dessas palavras, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e seu irmão João, e os levou sozinhos para um lugar retirado sobre um alto monte, para orar, e transfigurou-se diante deles. Nesse mesmo livro, Caminho, Verdade e Vida, na lição 105, Emmanuel já nos traz um comentário. Quantos apóstolos tinha Jesus? 12. Quantos ele leva para o monte, o alto do monte? 3. Pedro, Tiago maior e João, o discípulo amado. E por que ele leva 3?
Por que ele não leva os 12? Não havia entre os 9 que não foram convidados aqueles pesquisadores que gostavam de ver, que tinham interesse na espiritualidade, que acompanhavam Jesus? Então por que ele leva 3 e não leva os 12? Emmanuel traz o comentário a respeito da adequação, das condições favoráveis, do momento que se encontra cada pessoa, que se encontrava cada discípulo, que se encontra cada povo. O governo do mundo vem por Jesus. Nós somos alunos transitórios na escola terra, mas cada um está num ano escolar. Tem um currículo. O que é bom para um não é adequado naquele momento para outro. Então, essa organização do que tem que acontecer com quem, aonde, como, possui variáveis que nós não podemos compreender. Vem de cima, vem de Deus, vem do governo espiritual do planeta Terra, de Jesus. O fato é que não só ele escolhe 3, como em outros momentos também faz assim. No final, Jesus diz para os 3, o que vocês viram, vocês não vão falar agora. Vocês vão esperar a minha ressurreição. Quando Jesus fosse aparecer com o seu corpo espiritual, diante dos apóstolos, no cenáculo, depois da crucificação, uma visão do Espírito Jesus para os seus discípulos, aí sim, eles poderiam falar. Então as coisas têm a pessoa certa, tem o tempo certo, tem o momento certo. Um pouco nós podemos entender, mas o todo pertence ao nosso Criador. Na anotação dos evangelistas, eles não falam Monte Tabor, eles falam Monte Alto. E a tradição cristã venera o Monte Tabor como local da ocorrência da transfiguração. A produção mediúnica de Chico Xavier confirma. Diz que foi realmente no Monte Tabor. Foi lá. E o Monte Tabor, ele é muito alto, tem 588 metros de altura. Em cima é uma área de 1 quilômetro por mais ou menos 400 metros, a parte superior. Em relação ao mar, ele está a 630 metros acima do mar. Israel é uma estreita faixa de terra entre o mar Mediterrâneo e o Rio Jordão. O Rio Jordão tem as suas nascentes, as suas águas no pé do Monte Hermon e vai descendo. O Jordão, aquele que desce. Na Galileia, nas proximidades, relativamente falando, do Monte Tabor, na Galileia, nós temos o Mar da Galileia, que está a 200 metros abaixo do nível do mar, aproximadamente, ainda com água doce. Jordão continua descendo e vai desaguar no Mar Morto, o lugar mais baixo onde os olhos humanos podem tocar na terra. Extremamente salgado, 394 metros abaixo do nível do mar. Ir ao topo do Monte Tabor, nós vamos ter uma vista cinematográfica, em sentido de veneração religiosa. Porque nós temos outras vistas cinematográficas também. O Pão de Açúcar e o Corcovado, aquele litoral todo recortado, aquele mar maravilhoso. Empire State Building, as Torres Gêmeas, quando antes de serem destruídas, a vista da cidade magnífica, Nova York. A Torre Eiffel, lindo, Paris, romântico. Do Monte Tabor nós vamos vendo as aldeias, Naim, por exemplo. E vamos nos transportando para aquela época, aqueles fatos ocorridos. Quando estive lá, em 2011, estudando os lugares venerados, me recordo que estudamos essa passagem naquele local. E ficamos observando toda a vista que se tem do alto do Monte Tabor.
Ele está num vale, Jezreel, que tem 22 quilômetros e 30 quilômetros. A quantidade de visão é incalculável. É longe que se pode ver. Nós fomos de ônibus até um ponto. Depois uma van que vai contornando o morro para chegar nessa parte superior. E aí andamos esse trecho de 1 quilômetro por 400 metros para ficar no lugar onde eles construíram uma igreja, venerando esse local da transfiguração. Mas Jesus, no seu tempo, não tinha ônibus, não tinha van. Hoje ainda tem lá uma escada, segundo o livro que eu trouxe, porque eu não fui conferir, O Palco da História, as Raízes Judaicas e o Cristianismo, de Efraim Rumchansky. Tem uma escada de degraus, porque tem pessoas que querem fazer o caminho como Jesus fez. Não, eu não quero ônibus e van, eu quero subir. 4.340 degraus. Estão todos convidados. 4.340 degraus. Por isso o Evangelho fala até num longo tempo que eles ficam lá e quando descem, surpreendem uma discussão dos judeus, dos discípulos de Jesus, em relação à expulsão a um menino epilético, mas é um outro estudo. Esse alto monte significa que Jesus vai num lugar de íntima relação com Deus, a visão espiritual, o símbolo dentro do fato, o monte alto, com vista panorâmica, cinematográfica, a visão espiritual. Jesus vai nos passar uma lição de primeira grandeza, de primeira linha. Subindo, se aproximando de Deus. Enquanto orava, o aspecto de seu rosto se alterou, resplandecendo como o sol, e as suas vestes se tornaram resplandecentes, alvas como a luz, extremamente brancas como a neve, quais nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. E eis que 2 homens conversavam com ele, os quais eram Moisés e Elias, que aparecendo envoltos em glória, falavam de sua partida que se deveria realizar em Jerusalém. Emmanuel nos traz a observação, na lição 67, também do mesmo livro, Caminho, Verdade e Vida, que, vejam que interessante, em muitos momentos nós vemos a relação de Jesus com os Espíritos. Anjos que servem Jesus com curas à distância. Jesus expulsando demônios, que são espíritos determinados no mal, transitoriamente, desviados, obsessores, expulsando, separando os corpos. Mas nesta passagem não são genéricos, anjos, demônios, espíritos, não. São 2 individualidades perfeitamente definidas. O espírito de Moisés, morto há mais de 1000 anos. O espírito de Elias, morto há vários séculos. Então, o que estava acontecendo no alto do Monte Tabor naquele momento? A comunicação de espíritos com os homens. Jesus vive encarnado. Mais outros 3 homens, Pedro, Tiago Maior e João. Comunicação de espíritos, Moisés e Elias, com homens, Pedro, Tiago, João e Jesus. E Jesus se colocando numa circunstância, com seus fluidos vitais, com a luminosidade do seu perispírito, que vem na notação do evangelista, comparando a um sol radiante, a uma roupa tão branca, tão alva, que nenhum lavandeiro poderia realizar, porque lhes faltavam termos para trazer realidade da vida espiritual para aquilo que eles estavam observando. Pedro e os seus companheiros estavam oprimidos de sono, mas conservando-se acordados. Viram sua glória e os 2 homens que estavam com ele. Oprimidos de sono, mas se conservando acordados,
É o que acontece em nossas reuniões mediúnicas. Os médiuns que vão fazer a psicofonia, que ficam no estado de emancipação da alma, em recolhimento espiritual, o que normalmente ocorre nas sextas-feiras aqui na Casa Esperança. Hoje não vai ocorrer, mas as sextas-feiras normais, nós temos o nosso estudo, a nossa palestra, o público recebe a fluidoterapia, se retira, e nós ficamos aqui das 9h30 até as 11 da noite. E o que ocorre com os médiuns é isso. Pedro, Tiago e João estavam doando os seus fluidos, estavam em condições favoráveis, dentro desse contexto da materialização da aparição de Moisés e Elias. Qual era o conteúdo da conversa que Jesus tinha com Moisés e Elias? Para as coisas que deveria se realizar em Jerusalém. O que vai se realizar em Jerusalém? Jesus vai ser preso, flagelado, açoitado, receber a coroa de espinhos, vai ter o corpo carnal crucificado. No terceiro dia, aparece em corpo espiritual, perispírito. Em primeiro lugar para Maria Madalena, depois para as mulheres, para os 12 discípulos no cenáculo, no Monte Sião, sem Tomé, sem Judas que havia se suicidado, depois para os seus discípulos com Tomé, se identificando, permitindo ser tocado, aparece para 2 homens no caminho de Emaús, aparece para 500 no Mar da Galileia. E mais adiante, o Espírito de Jesus também aparece para Saulo de Tarso no caminho de Damasco, que se tornará Paulo de Tarso. Em todos esses momentos, Jesus vem comprovar, vem testemunhar, Ele próprio, tudo aquilo que Ele ensinava, a cada um segundo suas obras, porque Ele fez o bem o tempo inteiro. Ele aparece de modo radiante. Não importa o que fizeram com o seu corpo, importa o bem que Ele fez. Ele falava dessa sequência: bem-aventurados vós que encontrarão felicidade. Mas também Ele advertia: ai de vós que, porque encontrarão sofrimento. Mas garantia que a longo prazo todos seriam felizes. Ele dizia para aqueles que não queriam se arrepender, que não queriam viver de acordo com a aproximação do reino dos céus, os fariseus hipócritas, os doutores da lei, os escribas hipócritas falsos, ele dizia: as mulheres de má vida, os publicanos, vão entrar no reino dos céus antes do que vós, porque elas eram de má vida, eles eram homens maus, mas se arrependeram e passaram a viver uma nova moral. Então eles vão primeiro do que vocês. Vocês vão depois, vocês também vão. Quando se arrependerem, todos irão para o reino dos céus. Nós todos só temos um único destino: a felicidade. Cada um vai fazer o seu caminho, mais longo, mais curto, mais suave, mais dolorido. Então Jesus fala de algo de Jerusalém, que é o ponto máximo. Ele vir provar na ressurreição, na sua aparição a Maria de Madalena. Por que Maria de Madalena em primeiro lugar? Emmanuel nos traz também um estudo a respeito disso. A dificuldade dos seus discípulos aceitarem. Eles que tinham um preconceito enorme contra as mulheres. Como? Para uma mulher que era considerada objeto? Como é que era feito o casamento? Um contrato com um ano. A mulher era uma mercadoria. Faz o contrato, estipula o preço. Se não tiver dinheiro, pode ser pagamento de serviço. Vai na casa do pai da mulher fazer o contrato da noiva, depois recebe na sua casa. E Jesus vai se utilizando desses detalhes na parábola que ele compõe das noivas prudentes. Ele vai aparecer para uma mulher, não para Pedro, para Tiago, para João,
E se fosse ser uma mulher, por que não para sua mãe? Maria de Nazaré. Mas Emmanuel explica que o objetivo do Evangelho é a nossa reforma íntima, a nossa evolução moral, a nossa aproximação com Deus. E daqueles presentes na época, a maior transformação moral foi realizada por Maria Madalena. E nós temos os detalhes dessas circunstâncias no livro Boa Nova, do Espírito Humberto de Campos, na produção mediúnica de Chico Xavier, que nos informa a respeito da vida que ela levava em companhia dos patrícios, das circunstâncias materiais, até um dia que ela viu Jesus falar, tudo aquilo perdeu o encanto, ela ficou inconformada com aquilo, ela buscou Jesus na casa de Pedro em Cafarnaum, esteve particularmente conversando com Jesus, e a partir daí transformou totalmente sua vida, passou a seguir Jesus. Dela saíram 7 demônios. Interessante isso. Nós vemos Jesus expulsou o demônio, Jesus expulsou o demônio. Maria Madalena não. O evangelista diz, dela saíram. Saíram por quê? Porque ela se transformou moralmente. E os demônios não podiam ficar mais, não tinham mais o domínio. Se a criatura faz a sua reforma íntima, reforma os seus valores morais, transforma a sua imperfeição em virtudes, obrigatoriamente os maus espíritos deixam a criatura, porque não tem mais como influenciá-la. Perdem o poder. Jesus falava a respeito dessas coisas. E quando estes iam se afastando, Pedro disse a Jesus, estes que eram Moisés e Elias, Mestre, é bom estarmos aqui. Se queres, levantarei aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Por que tendas? Relação com o período de 40 anos do exílio, que eles viviam em tendas, em tabernáculos. Porque não sabiam o que dizer, pois estavam atemorizados. Enquanto assim falava, surgiu uma nuvem luminosa que os cobriu com sua sombra. E ao entrarem eles na nuvem, os discípulos ficaram cheios de medo. Nós estamos no cenário de que Emmanuel tirou o versículo para fazer essa lição que estudamos hoje, que li no início. Nuvens. A nuvem que surge e que cobre. E da nuvem saiu uma voz que dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ouviu? Pensaram bem no que acabou de acontecer? Deu para entender isso? O que nós estamos fazendo aqui? Não é uma palestra evangélica simultânea com a psicografia do nosso irmão Júlio? Nós não estamos na esperança de receber cartas consoladoras? O trabalho do irmão não é carta consoladora? O que é Jesus para nós? Mestre, guia, modelo, consolador. O próprio Jesus anuncia para o futuro a vinda do Consolador prometido. Mas naquele momento, há uma voz na nuvem. Eles ficaram com medo, não entendiam o que estava acontecendo. Foram todos envolvidos numa nuvem. Tinham feito o convite de fazer 3 tendas. Pedro falou, vamos fazer 3 tendas. Fica Jesus, fica Moisés, fica Elias. Sem entender o que estava acontecendo. As figuras se afastando. A nuvem os cobre. Ficam sem acesso a essa luz. Uma sombra, atemorizados, prosternados. E vem a voz. Uma voz materializada. Provocada pelos Espíritos, pelos mensageiros do Senhor. E essa voz traz a palavra de Deus, se referindo a Jesus. É este, tem que ouvir Ele. Mas essa voz é uma carta de Deus para nós. Nós que estamos numa reunião, em busca de cartas consoladoras, estamos estudando um momento na vida de Jesus, que Ele vai fazer algo de grandioso, porque Ele vai subir um monte do Monte Tabor, um monte alto, algo magnífico.
vai se transfigurar para falar com Moisés e Elias, e Deus nos manda a sua carta, remetente: Deus, vem por vós materializada, é Jesus que vocês têm que ouvir. E vejam só o momento, numa comunicação de espíritos com os homens. Os espíritos de Moisés, Elias, se comunicando com os homens. Jesus que estava encarnado, Pedro, Tiago e João. Com o conteúdo da missão do Cristo, da reforma moral, do que vai acontecer em Jerusalém, da sua aparição para Maria Madalena, premiando a evolução moral da criatura. E Emmanuel nos traz a reflexão, que esse momento magnífico não apareceu no céu azul. Não. Deus fala com a criatura na crise, na dor, na nuvem. Quando ela não entendia o que estava acontecendo, quando ela foi toda envolvida por uma nuvem, aí Deus falou com eles, para ouvir Jesus. E de relance, olhando ao redor, não viram mais ninguém, senão Jesus, que estava só com eles. Eles que tinham se prosternado, se debruçado no chão, ficado com medo, de bruços, com grande medo. E Jesus disse: levantai-vos e não temais. Enquanto desciam do monte, Jesus ordenou-lhes: não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. Os discípulos mantiveram silêncio, e naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que haviam visto. Jesus, o consolo, promete o Consolador prometido. Essa promessa já está cumprida. Vem através da pesquisa do professor Rivaio, Hipólito Leão Denisard de Rivaio, que se utiliza do pseudônimo de Allan Kardec, a codificação espírita. Se inicia com o Livro dos Espíritos, publicado no dia 18 de abril de 1857, na Galeria de Orleans, na loja 13, com o editor Dentu. O Livro dos Espíritos tinha 501 perguntas. Não era como conhecemos hoje, que tem 1019 perguntas. E Allan Kardec pôde pesquisar aproximadamente uns 10 médiuns. As meninas Boudin, mas elas foram ficar noivas, casar, não queriam mais ficar em reunião mediúnica. Depois fez a revisão com a Jafé, que tinha 19 anos. Mas as perguntas mais difíceis, que as respostas não estavam a contento, ele se dirigiu nos arredores e conseguiu a participação de 10 médiuns para comparar aquele conteúdo para formar o Livro dos Espíritos. No entanto, aquela pesquisa vai ganhar uma expansão gigantesca. Porque no dia 1º de janeiro do ano seguinte, 1858, 1º de janeiro, Allan Kardec, que não tinha mediunidade ostensiva, ele mesmo publica: jamais vi um espírito, jamais ouvi, jamais escrevi um por um espírito. Ele era um pesquisador dos médiuns, dos intermediários, bem diferente da condição do Chico Xavier, que trouxe centenas e centenas, milhares e milhares de mensagens dos espíritos. Mas esse dia 1º de janeiro de 1858, Allan Kardec publica a Revista Espírita, o Jornal de Estudos Psicológicos. É de periodicidade mensal. Naquela época, isso era algo fantástico. Como hoje os nossos telefones com computador, que vê saldo do banco, manda o WhatsApp, se comunica, revoluciona a vida. Naquela época, que eles não tinham nada disso. 1858, não tinha cinema, não tinha avião, não tinha telefone, a eletricidade era mal conhecida. Então eles se reuniam em salões, tinham livros, tinham revistas, e ele tinha essa revista. E logo no primeiro número, ele publica a circunstância de pesquisa. Ele convida todas as pessoas que desejassem participar dessa pesquisa, que fossem médiuns ostensivos.
ou que soubessem de médios ostensivos, ou que soubessem de casos, escrevessem para ele em Paris. Porque não tinha e-mail, não tinha WhatsApp naquela época, tinha que ser escrito. Ele teve 4.000 assinantes, aproximadamente 1.000 deles médios ostensivos. E com isso ele pôde fazer uma peneira gigantesca, porque vinham médios de países totalmente diferentes, católicos, protestantes, judeus, espiritualistas, ricos, pobres, escravos, livres. Ele pôde peneirar a influência dos médiuns e do meio social. Ele publica as fraudes e ele publica a Igreja Católica reconhecendo a realidade do fenômeno, tudo no número 1. E explica um pouco de como ocorrem essas manifestações. E ele ficou muito conhecido na época por causa da variedade dos assuntos, na sequência curiosa, emocionante, que falava das coisas da época, a revista Espírito, o Jornal de Estudos Psicológicos. Mas o que isso tem a ver com a nossa conversa? O que tem a ver com consolo? Falávamos da carta cujo remetente é Deus. Existe carta mais importante? Você vai lá, remetente, Deus, conteúdo, ouvir Jesus, meu filho amado, o Espírito que já conquistou a perfeição relativa da criatura. Falávamos do ambiente que nos encontramos, na esperança de receber cartas consoladoras. Pois Allan Kardec coloca em evocações particulares. A número 1. Número 1 é a base, é a pedra angular. Veja que coisa importante para Allan Kardec eram essas mensagens dos entes queridos, essas palestras familiares de além-túmulo, como ele vem chamar nos meses seguintes. Revista Espírita, número 1, evocação particular. Conta a realidade de uma mãe que tinha uma filha única, com 14 anos, que sofreu muito. Uma doença e muito sofrimento, e a menina teve uma resignação evangélica, nunca reclamou nada. Sempre suportando as dores, uma menina com um coração doce, maravilhoso, e a menina desencarna, parte para a vida espiritual com 14 anos, a filha única. Essa mãe fica desesperada, mas ela ouve falar de pessoas que tinham condições de escrever ou falar pelos espíritos, e ela conhece uma mulher, meio de vista, meio de passagem, mas ela tem a coragem de ir lá, vai buscar essa mulher, e falar com ela: eu quero falar com a minha filha, eu tenho que falar, eu preciso falar de qualquer jeito com minha filha. E a mulher diz: bom, a médium, eu realmente recebo comunicações dos espíritos, mas eu não faço evocação. Mas eu não posso deixar de atender a senhora. Vamos fazer o seguinte, vamos na casa de Allan Kardec, porque ele está estudando o assunto, ele é especializado, ele pode nos amparar e conduzir a organização desta tentativa de modo favorável. Então foram. E Allan Kardec recebeu, e como ele publica aqui na Revista Espírita, éramos apenas 3. Eu, Allan Kardec, a mãe e a médium. E a mãe faz a evocação com a orientação de Allan Kardec. Em nome de Deus Todo-Poderoso, Espírito de Júlia, o nome da filha dela, Júlia, minha filha querida, peço-te que venhas, se Deus o permitir. E a médium escreve: mãe, estou aqui. Allan Kardec pega essa resposta para colocar como título desse artigo na sua Revista Espírita: mãe, estou aqui. Que consolo, que coisa magnífica. Mas a mãe ficou duvidosa, ela ficou pensando: como é que eu vou ter certeza que é minha filha? E se não for? E se for da imaginação da médium? E se for um outro espírito? Então a mãe diz: és tu mesma, minha filha, que me responde? Como posso saber que és tu?
e a médium realiza pela psicografia, escreve só isso, Lili. E a mãe então já entendeu com certeza absoluta que era a filha dela. Porque Lili foi o apelido de infância da menina. Ela foi conhecida por Lili e pararam de falar Lili. Passaram sempre a chamá-la pelo nome Júlia. E a médium, quando conheceu a menina, conhecia por Júlia e não sabia dessa circunstância. E Allan Kardec não sabia de nada. Então estava realmente uma evidência de algo desconhecido da médium, desconhecido de Allan Kardec, que veio da manifestação do Espírito. E aí a mãe diz, mas eu não te vejo, onde estás? Júlia escreve pela médium, aqui ao teu lado, minha mão sobre o nome da médium que Allan Kardec não publica, para fazer-lhe escrever o que te digo. Vê a minha letra. Nesta circunstância ocorreu isso. Nem sempre ocorre. Até eu ganhei um livro de um especializado em grafia, um cientista, que foi fazer pesquisa das assinaturas na produção mediúnica de Chico Xavier, com as assinaturas dos espíritos. Neste caso, cada caso é um caso. Nesse caso, o espírito teve a possibilidade e reproduziu pela médium a letra muito próximo da letra que ela tinha quando estava viva. E a sua mãe então pôde ver a letra. A mãe pergunta, dizes, minha filha, minha mão, tens então um corpo? A mãe ficou surpresa que a filha tinha um corpo. Não tinha compreensão da vida espiritual. Ela tinha um corpo espiritual, perispírito. Júlia, não tenho mais aquele corpo que tanto me fazia sofrer, mas lhe guardo a aparência. Não estás contente porque eu não sofro mais e posso conversar contigo? A mãe, se eu te visse, então reconhecer-te-ia? Júlia, sim, sem dúvida. E já me viste muitas vezes em teus sonhos. A mãe sonhava com a filha e pensava que era imaginação, que era algo que ela tinha sonhado de saudades. E a filha dizendo, olha, você tem sonhado. E na verdade, sou eu mesmo que estou vivendo com a senhora nesses momentos. Durante o sono do nosso corpo carnal, o nosso corpo espiritual se afasta, o nosso perispírito. Nós temos duas memórias, uma no corpo carnal, que vai se acabar com a morte, outra no corpo espiritual, que jamais se apaga. E aí pode ocorrer o convívio da pessoa com o espírito, e ser registrado nos dois, quando acordar vai lembrar, ou ser registrado só no corpo espiritual. Quando acordar não vai lembrar, mas vai ter um sentimento de que esteve presente. Então a filha garante que esteve com a mãe, de fato, durante os sonhos. De fato, já te vi em meus sonhos, mas pensei que fosse feito da imaginação, uma lembrança. Júlia diz, não, sou eu mesma, que estou sempre contigo e procuro consolar-te. Fui eu que te inspirei a ideia de evocar-me. Tenho muitas coisas a te dizer. E aí ela fala assim, desconfia do senhor Z. Pontinhos, ele não é sincero. Evidentemente, Allan Kardec não pode publicar o nome da pessoa que o espírito da filha de Júlia está falando para a mãe desconfiar. E que era desconhecido de Kardec e desconhecido da médium. Vejam quantas evidências vão se somando. O apelido Lili, a forma da letra, a circunstância do sonho, e agora ela trazendo na conversa com a mãe, o pedido para desconfiar de um certo senhor, que a mãe está com uma confiança exagerada. E a conversa continua. Mas o interessante é que depois, no final, Allan Kardec coloca assim, apesar da descrição com que cercamos este relato, não nos permitiríamos publicá-lo, se isso não estivéssemos formalmente autorizados. Ou seja, ele recebeu uma autorização expressa da mãe e da médium para publicar o fato, sem mencionar o nome das pessoas.
Disse-nos aquela mãe: possam todos quantos perderam seus afetos na terra sentir a mesma consolação que experimento. Graças a essa autorização formal, porque Allan Kardec só publicava e saiu para o mundo todo na época, e Paris era a luz daquela época. O francês era o idioma que predominava, 1858, espalhado pelo mundo. E nós estamos estudando hoje aqui, graças a essa autorização formal. Com que objetivo? Porque o problema continua. Naquele momento era ela que estava sofrendo. Hoje são outras pessoas. E da mesma maneira que ela encontrou o consolo, ela gostaria que outros experimentassem esse consolo, observassem a experiência dela. E ligando a essa circunstância, nós vamos para um outro consolo, algo assim que nos marcou muito de emoção, que foi uma cartinha, uma correspondência recebida no dia 13 de abril de 2016, endereçada à Casa Esperança, ao Centro Espírita Casa Esperança, Avenida Humberto Preto Pérez. Ele escreveu 580, o nosso número é 588, mas chegou, tudo bem, Guaiúba. E o remetente, Lineu P. Leão. Vem aqui o endereço, tudo certinho. Aí o que acontece? Tinha um livro, Vida Além da Vida, Francisco Cândido Xavier, Lineu de Paula Leão Júnior. Eu já comecei a ligar. Lineu P. Leão, Lineu de Paula, o P era Paula, Leão Júnior, o filho. O espírito do filho fez o livro pela produção mediúnica de Chico Xavier. Então essa pessoa que encontrou consolo com Chico Xavier, encontrou a certeza da continuação da vida, juntou as 9 mensagens que ele recebeu, fez o livro e mandou de presente para nós aqui na Casa Esperança. E desejávamos uma ocasião especial para agradecer o senhor Lineu de Paula. E o que eu fiz? Eu pensei assim, só umas semanas atrás, quando chegar na semana do meu aniversário, 14 de novembro, ia cair numa segunda-feira, não caiu. Eu vou fazer uma palestra, e nessa palestra que vai ser gravada, eu vou agradecer ele, o trabalho dele, do Chico Xavier, desse espírito, por essas provas que ele traz nessas mensagens, por toda essa evidência. Vamos estudar um pouquinho de cada uma das mensagens. Tirar um trechinho da primeira mensagem, um trechinho da segunda, um trechinho da terceira. E aí eu pensei assim, eu vou pegar o ano que eu nasci, 1957, porque esse é o meu aniversário. E eu queria ter esse capricho, porque o espírito morreu no dia do aniversário dele. No dia que ele morreu, era aniversário. Ele estava esperando o pai para comemorar o aniversário. Então eu queria, no dia do meu aniversário, fazer uma palestra, esperei até novembro. E eu fiquei pensando, o que eu vou estudar? Porque a nossa sequência é de isolar um versículo, um desses 1616 estudos do Espírito Emmanuel, em mais de 1000 versículos da Bíblia. Vou selecionar um deles e faço o estudo, sempre é assim. Mas acontece que o livro não tem a data que foi feito, não tem. Caminho, Verdade e Vida, Vinha de Luz, Pão Nosso, Fonte Viva, Palavras de Vida Eterna. Eu entrei no site de busca e busquei lá, novembro de 1957, em busca de algo que o Chico Xavier psicografasse. E achei que ele fez uma psicografia que foi publicada no jornal Reformador. Aí eu tirei a mensagem, novembro de 1957, o Reformador. Ele coloca como tema adoração e fraternidade.
é uma carta de João, segunda carta de João, capítulo 4, versículo 21. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. E essa mensagem, depois eu vim a saber, que ela também está no livro Palavras de Vida Eterna, número 23. Enquanto estávamos realizando a mensagem, vendo o caso emocionante do estudo, que o menino andou 860 quilômetros um dia anterior. No dia seguinte ele pega o carro para ir trocar um cheque, para na rua, vem um caminhão desgovernado, sem freio, faz aquele... Nesse choque há explosão e incêndio. Dia do aniversário dele. Morreu com explosão e incêndio. Levantando todos os detalhes, ele explicando a diferença entre o Instituto Médico Legal e realmente como foi a morte dele. Estávamos gravando, combinando com o nosso amigo que faz a gravação aqui, o Márcio Rangel, lá, ficava naquela posição na gravação. Só que eu notei que dentro de um momento assim, ele estava tudo... Falei, está dando problema com a gravação. Numa certa altura aqui, de uma dessas mensagens. E vi que uma moça, uma irmãzinha, se aproximou dele. Falei, está dando para ela, começou a querer gravar com o celular dela, de lá. Depois, não deu certo. Teria que fazer um corte. Aí ele me deu isso aqui, que é a imagem até onde foi. Ele falou assim, olha, você tem que escolher um corte, e depois nós vamos ter que fazer um final, porque não dá para aproveitar. Né? E eu pensei, eu andei com problemas por causa disso, porque eu estava com uma camisa azul. Imagina mandar de presente para o senhor Linneu, agradecendo o livro, falando disso, né? Tinha que estar com a mesma camisa. A posição ele não ia notar muito direito, assim, o quadro de Jesus. Ia parecer filme editado, mas não era, eu estava fazendo a palestra. Mas tem que continuar aquele finzinho para entregar, senão fica um corte assim, numa das mensagens, sem final. Hoje nós compreendemos isso. Nós estamos aguardando, num dado momento, o irmão Júlio vai fazer um sinal, e aí em menos de 5 minutos, o mais rápido possível, pega e termina a palestra. Posso dar um corte. Mas aquela palestra não tinha sentido, não estávamos simultâneo com o trabalho de cartas consoladoras. Até quarta-feira dessa semana, eu andei as voltas com isso. Eu estava com isso aqui já no bolso, pensando como é que eu vou fazer isso. Cheguei mais cedo de São Paulo, falei, eu vou cortar o cabelo. Eu não posso cortar o cabelo. Se eu cortar o cabelo, eu estou fazendo a palestra de cabelo comprido. Escutei a mensagem certa. Agora eu vou estudar 8 está de cabelo curto. Mas eu resolvi o problema hoje. Andando na praia, falei, já sei. Eu vou fazer uma explicação, que é exatamente isso que está acontecendo agora. Vou pegar uma parte dessa gravação, fazer um corte e vou pôr antes daquilo. Então, quando a pessoa for ver a palestra, o senhor Linneu já vai receber a explicação, que é isso que nós estamos falando. Depois suba a palestra para o YouTube com aquele corte, a pessoa já sabe que ela vai começar, vai ter um meio e perto do fim, não vai completar tudo, vai parar de repente. Né? Mas é a maneira que temos de sermos, assim, de acordo com a realidade, aceitando a vontade de Deus, porque a nossa vida também é assim, né? Quem sabe o dia e a hora que somos convidados a viver no mundo espiritual. Do mesmo modo ocorreu com o nosso estudo. Nós planejamos, programamos. Quantas coisas fazemos na vida, pensando, olhando detalhes, mas as variáveis todas pertencem ao Criador. E é interessante observar que não é só uma questão de provas científicas, de fatos, que ele vai demonstrando a realidade, a autenticidade do fenômeno, não. Existe a parte moral. Os pais ficaram desesperados, porque as testemunhas do acidente diziam assim, nós vimos um choque enorme de carros que foram prensados pelo caminhão, e depois um incêndio. Ficou aquela dúvida, teria ele morrido do choque mecânico ou teria ele morrido do incêndio? E ele vem então consolar os pais, explicando que os médicos do Instituto Médico Legal fizeram de acordo com a possibilidade deles, que não vê o perispírito, não vê o fluido vital,
mas que assim que houve o choque, ele foi afastado, e antes que pegasse o fogo, ele já não estava sentindo absolutamente nada. Então ele descreve com uma riqueza de detalhes coisas que a medicina e que as testemunhas do acidente não podiam verificar. E deixa os pais, de certo modo, aliviados. Como eu já recebi aqui o sinal dos 5 minutos, né? Então, nós vamos para a mensagem final, que vai ser uma reflexão de um outro caso, na produção mediúnica de Chico Xavier, de José Roberto Pereira Cassiano. Esse irmão viveu 23 anos, ele nasceu no dia 19 de fevereiro de 1951, que foi o aniversário da minha mãe. Não o ano 51, o dia 19 de fevereiro. O ano do aniversário dela eu não posso contar. Né? Ele tem outro algo em comum, que ele estudou na FAAP, na Fundação Armando Álvares Penteado. Ele estudou a parte de artes, desenhos, e eu também estudei na FAAP. Eu fiz engenharia civil na Fundação Armando Álvares Penteado. Então fomos colegas de universidade. Mas ele vem falando de um modo artístico, e ele termina aqui falando de uma realidade a respeito do que é a nossa vida. Ele escrevendo pelo médium Chico Xavier, ele escreve assim: querida mãezinha e querido papai, aqui o horário pede o ponto final. Como falaram aqui para mim, 5 minutos. Ponto final, termina a palestra. E desejo reafirmar que a morte não é ponto final em coisa alguma do que pertence à vida. A morte não é ponto final em coisa alguma do que pertence à vida. O que seria então a morte? Sorriem comigo e imaginemos nela um ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Aquele sinal que indica estação de pausa, sem ser fim no que se escreve. Ponto e vírgula. Pausa. Muda o texto em outra direção. A morte não é ponto final, porque a vida continua. Família espiritual de Jesus, no caminho do reino dos céus, em nome do Mestre Jesus, louvado seja Deus.